Olá pessoal, aqui é o Christian Barbosa da Tríade PS e nesse vídeo eu queria falar com você sobre plano de ano novo. Porque muitas pessoas, quando chegam no final do ano, começo do ano, elas acabam criando planos de ano novo, um monte de ideias. Eu quero emagrecer, quero falar inglês fluente, quero mudar, quero ser um ser humano melhor. E aí depois, passam alguns meses, tudo vai por água abaixo e pior, ela picha o planejamento, fala que planejar não funciona. Mas dá pra gente fazer isso diferente, dá pra ter um bom plano de ano novo que funcione e ajude a tua vida a evoluir. É isso que eu vou tratar nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar com você sobre plano de ano novo é que um planejamento de ano novo não precisa ser efetivamente feito no ano novo. Se você estiver assistindo esse vídeo em março, em junho, em agosto, em novembro, tanto faz, ele funciona para você também. Porque quando eu falo de planejamento de ano novo, eu estou falando na verdade de você fazer uma previsão daquilo que você gostaria de realizar na sua vida nos próximos meses. O que não necessariamente precisa ser no ano novo, tá ok? Esse período de final de ano, começo de ano novo, começo de um novo ciclo, como as pessoas falam, muita gente usa essa palavrinha de reflexão e renovação. Ano novo é um período para você fazer uma reflexão daquilo que passou e pensar no que vai vir para frente. Ou ano novo é um momento de renovação, de você renovar as suas expectativas e renovar aquilo que você vai fazer. Nada contra a renovação, mas tem muita gente que pega essa palavrinha renovação e leva ao pé da letra. Ou seja, de repetir de novo a mesma ação. Ou seja, as pessoas acabam refazendo aquela ação frenética que foi o ano anterior. Porque para muita gente, o ano que passou foi uma correria tão grande que ela não viu nem o tempo passar. Quando ela reparou, ela já falou assim, nossa, você viu que já é Natal? Ou já viu que já é Páscoa? Você ouve frases desse tipo, porque o tempo está passando tão rápido na vida dessas pessoas que não está dando tempo de efetivamente elas aproveitarem o seu tempo. Tempo é um conceito de percepção. Ele pode demorar muito ou pode demorar pouco. Depende do que como que você está utilizando ele. Então, o meu objetivo nesse vídeo é que você comece a fazer uma evolução e não simplesmente ação. Porque existe uma diferença muito grande entre agir e evoluir. E o objetivo é que você evolua, saia do lugar. Porque tem muita gente que fica só correndo e quando vê, não saiu do mesmo lugar que ela está. E eu acho que o planejamento anual, ele é uma espinha dorsal de qualquer coisa que você queira fazer com o seu tempo. Eu adoro fazer o planejamento anual, porque ele me dá as certezas das coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu quero fazer, as coisas que vão me ajudar a evoluir no meu próximo período de tempo. E para estruturar esse plano, eu vou te dar 5 passos que eu desenvolvi, basicamente juntando 2 conceitos do livro da Tríade do Tempo e do Equilíbrio e Resultados, que foi uma pesquisa que ensina por que as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer. E como que as pessoas que conseguem ter muito resultado e equilíbrio chegam lá. Foi muito interessante esse processo e aprendi um monte de estratégias bacanas de como é que pode fazer para melhorar ainda mais o nosso nível de execução. Então eu dividi em 5 etapas esse planejamento do ano. A primeira etapa é justamente você parar para entender o que é importante para você nesse próximo ciclo. E por isso que você não precisa fazer o planejamento de ano novo no ano novo, no dia 1º de janeiro, dezembro. Não, você pode fazer a qualquer momento. Eu, por exemplo, faço em junho, que é o período do meu aniversário, e no final do ano. São 2 momentos, semestralmente, porque me ajuda a realinhar aquilo que eu quero. A primeira parte desse planejamento de ano novo, então, é descobrir basicamente o que é importante para você. E aí, como é muito difícil, uma pergunta que às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu não tenho clareza do que é importante, às vezes não está muito certo do que é importante, eu vou te dar uma tríade do ano para você descobrir o que é importante. A primeira parte dessa tríade do ano é a parte pessoal. Pessoal tem tudo a ver com as coisas que você quer para você mesmo, para a tua vida particular. Isso pode ter a ver, por exemplo, com um hobby, pode ter a ver com um ano que vem quer emagrecer, pode ter a ver, por exemplo, com uma viagem que você quer fazer, com o controle das suas finanças. Enfim, não sei, mas tem a ver com a sua vida particular, com coisas que, teoricamente, você deveria fazer para a sua vida, para você. Pense em algumas coisas. A segunda parte dessa tríade anual tem a ver com leitura. Por que leitura? Eu gosto de colocar leitura e recomendo isso para as pessoas. Porque, primeiro, que nós, brasileiros, nós lemos muito pouco. Nós somos um dos países que menos lê no mundo. A gente lê uma média, aí, às vezes, de 1 livro por ano. Isso é muito baixo para a maioria das pessoas. E a leitura é a única coisa que te abre a mente, te dá novas perspectivas, faz você literalmente sair do lugar. Porque você não precisa fazer uma renovação no ano. Faça uma revolução no seu ano. Pense diferente. E para fazer diferente, às vezes eu preciso ter novas ideias. E para ter novas ideias, a leitura te ajuda a fazer isso. Então pensa numa lista de livros que você queira ler.
Dei algumas indicações. Por exemplo, vou te dar algumas dicas aqui. Um livro que eu li esse ano e gostei bastante foi O Sonho Grande, que conta a história do George Paul Lemon, como que ele criou a Ambev, como que ele comprou, por exemplo, o Burger King e outras grandes empresas. Muito legal. Você não precisa ser empresário para ler esse livro, mas esse livro ele fala mais do que simplesmente negócio, ele fala da capacidade das pessoas sonharem, desenvolverem uma boa educação e chegarem onde elas querem. Gostei muito dessa mensagem que o livro passa. Outro livro que você pode ler, por exemplo, se você quiser organizar suas finanças, você tem, por exemplo, um livro que eu recomendo muito, que é o Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. É um livro que eu adorei, te dá um monte de estratégia para você fazer o dia a dia da operação financeira. Muito bacana e muito prático. Se você quiser ter mais tempo, recomendo para você, obviamente, o Tríade do Tempo, que é um livro que tem toda a metodologia tríade, um monte de dicas, exemplos para você, e tem também agora os 60 estratégias para uma vida com mais tempo, que é literalmente para você ter pequenas dicas para você aplicar no dia a dia, de acordo com a tua necessidade. São sugestões de leitura. Sei o que eu quero pessoalmente, já defini alguns livros que eu vou ler. E o terceiro pedaço dessa tríade do ano é carreira. Pensa sobre a tua carreira. O que você quer desenvolver para a tua carreira no próximo ano? Que competências que você precisa desenvolver? Que necessidades, por exemplo, da empresa que você vai precisar atender? Talvez um projeto grande que você tenha que estar trabalhando e às vezes esse projeto vai necessitar que você, por exemplo, fale um outro idioma ou que você faça um curso gerencial ou de liderança, não sei. Talvez você queira, por exemplo, na tua carreira desenvolver um curso de inglês. Muita gente procura hoje falar outro idioma, inglês, chinês, espanhol. Ou talvez você queira mais tempo mesmo, fala assim, quero fazer um curso de tempo. A gente, por exemplo, tem o Tríade Workshop Online, que é um curso de gestão de tempo online que você faz na tua casa. Não importa o que seja, você pode escolher e determinar essas ações que você quer. Quando a gente pensa nesses três pilares, pessoal, leitura e carreira, você começa a ter um monte de insights. Faça um brainstorm mesmo, escreva isso. É fundamental que você escreva para isso acontecer. Para que aconteça o planejamento, tá? Não estou nem falando de acontecer já na prática, mas para você ser capaz de planejar. Porque as pessoas não são capazes de planejar aquilo que elas deixam na cabeça e se perdem. Então eu escrevi tudo isso que eu quero para esses três pilares. Depois vem a parte de selecionar as minhas ideias. Muita gente reclama o seguinte, eu não tenho foco, eu perco rapidamente meu foco. E aí eu começo um monte de coisa e não termino nada. E aí viram as famosas promessas de ano novo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, você não nasceu sem foco, você nasceu sem critérios de seleção. Mas são coisas que você pode aprender a absorver, a criar esses critérios. E aí te dou a dica do equilíbrio e resultados. Essas coisas que você escreveu, se você reler essas coisas, você vai descobrir que tem coisas que geram para você muito equilíbrio. Equilíbrio tem a ver com qualidade de vida, relacionamentos, com espiritual, com físico, com mental, tem a ver com você, com o teu bem-estar, com a tua família. São coisas que te trazem equilíbrio na vida. E vão ter coisas que você escreveu que são coisas que trazem resultados, sejam financeiros, de carreira, conquista, uma meta batida, um certificado. Nós temos esses dois grandes pilares na vida, resultados e equilíbrio. E você vai descobrir, quando você começar a classificar essas ideias, que tem coisas que geram ao mesmo tempo resultado e ao mesmo tempo equilíbrio. Essas coisas que geram resultado e equilíbrio é o que eu recomendo para você olhar com mais cautela e com mais cuidado. Porque essas coisas, geralmente, são as coisas que a gente deveria focar. Porque elas são positivas, ao mesmo tempo que elas estão gerando resultado, estão trazendo equilíbrio para você. Então você tem uma condição de manter essas metas, essas ideias que você colocou aí por mais tempo e se automotivar com relação a elas. Então, muito útil fazer isso. Selecione uma, duas, no máximo 3 ideias que geram para você equilíbrio e resultado ao mesmo tempo. Não adianta ter 10 coisas para fazer se você não vai conseguir tocar nada. É melhor nesse começo você ser bem restrito e você conseguir executar, se motivar com isso e aprender a forma de fazer. Eu, por exemplo, no meu ano, eu faço essa lista sempre e eu escolho no máximo, hoje eu já estou com prática, eu escolho 5, 6 metas às vezes no ano para fazer e desenvolver ao longo de um ano inteiro. Tá ok? Mas não precisa ser 5, 6. Uma, 2, já está ótimo para você começar. Veja o resultado e depois você aumenta os números. Então, descobriu o que é importante? Selecionei as ideias. O terceiro passo, quebrar em pequenos pedaços. Porque as pessoas pensam macro, mas elas executam micro. Esse é o maior segredo de execução que eu posso te dar. Porque você não vai falar inglês fluente do dia para a noite. Falar inglês fluente depende de uma série de pequenos passos, como por exemplo, fazer a matrícula no curso de inglês, ler o livro da página 10 à página 20, ouvir 30 minutos de áudio. São pequenas ações que você faz no teu dia. Quando você pega um sonho e acha que ele é grande ou impossível, é porque ele está grande ainda fisicamente.
Quando você pega esse sonho e começa a pensar pequenas coisinhas que te ajudam a fazer, isso começa a se tornar mais viável, começa a se tornar mais possível. E detalhe, é isso que faz o seu tempo ser gerenciado, porque você não faz a coisa grande, você faz o pequenininho ao longo da semana. Então pega um desses seus objetivos e quebra em pequenos pedaços. Quanto menor, melhor para você. Depois, quebrei em pequenos pedaços, a quarta etapa é você conseguir fazer follow-up, acompanhamento. Eu chamo de famoso FUP. O que é isso? Você, por exemplo, criou uma meta de emagrecer. E você foi lá, novembro, dezembro, você preciso emagrecer 10 quilos, sei lá, chegar a 70 quilos no próximo ano. Tudo bem, você tem um número, você tem o que você quer. E aí você começa a fazer a sua dieta. Lá em março você já esqueceu da dieta. Porque você constantemente não está em ação com a sua meta. Tudo que você definir, coloca uma tarefa repetida, um compromisso repetido na sua agenda, para você voltar naquele item. Por exemplo, eu tenho uma meta de condicionamento físico, que tem a ver, por exemplo, com o meu controle de peso, tem a ver, por exemplo, com o meu colesterol, tem a ver, por exemplo, com a minha ferritina, que é um índice de ferro no sangue que eu acompanho. Tem esses índices. Então o que eu faço? Todo mês eu tenho uma tarefa. FUP, meta de condicionamento físico. O que eu faço quando chega o dia de fazer essa atividade? Que é uma coisa que me leva 10 minutos. Eu basicamente faço o quê? Eu vou lá, tenho uma balança, me peso, ela dá vários dados ali naquela balança que eu coloco no Nutriet, e aí eu tenho lá o meu dado já mensurado. 3 vezes por ano eu faço o quê? Um exame de sangue para controlar o nível de ferro no meu organismo, que é um índice que eu tenho que acompanhar. Então o que eu faço? Faço o exame e já automaticamente monitoro e catalogo aquilo. Isso me coloca em constante contato com o objetivo. Se eu não estou todo mês olhando, o que vai acontecer? Eu perco, já não sei mais se eu estou com 60, 70, 80, o que vai acontecer? E quando você vê, você perdeu a conta. Isso serve para qualquer coisa, serve para inglês, serve para meta profissional, serve para tua meta de leitura, serve para meta de relacionamentos, não sei o que é, mas serve para fazer esse follow-up constante, quinzenal, mensal, bimestral, não importa o período, mas coloca lá, senão você perde a conexão com o teu objetivo. E o quinto item, e um dos mais importantes de todos é, você escreveu, criou os pequenos passos, criou as tarefas de follow-up. Precisa colocar isso na agenda. Se você não colocar na agenda, você não faz. E aí tem muita gente que erra com relação à sua agenda. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, não usam agenda. E aí alguma dica para você. Se você for um cara mais high-tech, que gosta de tecnologia, smartphone, você tem uma série de opções no mercado de aplicativos para gerenciar a agenda, gerenciar tarefas. Tem, por exemplo, o Nutriet, que é o nosso produto, que faz gestão de tempo, incluído com todas essas partes de agenda e tarefas. Não gostou do nosso? Usa outro, tanto faz, mas usa um software para esse. Mas assim, não, mas eu não sou high-tech, eu gosto de agenda de papel. Mas eu ganho a agenda de papel dos fornecedores e depois eu não uso. E aí eu vou te dar uma dica. Muitas pessoas fazem isso, ganham a agenda e quando chega lá por março, abril, a agenda já se perdeu. Porque ela ganhou aquela agenda, às vezes ela não deu valor para aquela agenda. Infelizmente, a gente só dá valor às vezes para aquelas coisas que a gente tem algum tipo de suor para conquistar aquilo. Não é verdade? A gente sabe disso. Quando a gente recebe muito fácil as coisas, a gente perde um pouco o valor com relação àquilo. Então, vou te dar uma dica. Se você não usa agenda de papel, quer usar de verdade, você deveria, por exemplo, investir numa agenda mais cara. Isso funciona. Teve uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda fazia consultoria individual, que eu tinha um cliente, já era um senhor de idade, e ele era um empresário, enfim, tinha um monte de demandas que ele precisava controlar, mas já não tinha mais idade nem paciência para entrar num programa de tecnologia. Odiava isso. E ele queria usar agenda de papel. Eu falei, muito bem. Falei assim, olha, o senhor não vai usar a agenda da empresa, ou que alguém lhe der, ou que um fornecedor lhe der. Só vai comprar uma agenda extremamente valiosa para você. Por quê? Porque ele dava valor para o dinheiro, no caso dele especificamente. Então o que ele fez? Fomos lá, compramos uma agenda caríssima na época, de uma marca internacional aí. Não era Planner não, era uma agenda naquela época da Montblanc, caríssima que ele pagou naquela agenda. E ele sabia o custo daquilo. E o que acabou acontecendo? Ele usou a agenda o ano inteiro. Porque ele falou, isso aqui custou muito caro, eu tenho que usar isso. Então, se for o seu caso, compra um negócio um pouco mais caro, investe, não precisa ser uma agenda Montblanc, mas você pode comprar uma agenda com um valor um pouquinho maior, que você vai em qualquer papelaria e compra. Porque isso às vezes ajuda você a se motivar para manter esse ritmo. Se não for o seu caso, esquece a ideia. Usa a agenda que você já tem no teu fornecedor ou usa a agenda de tecnologia, não importa. Mas essa agenda tem que conter essas demandas que você escreveu. O follow-up, por exemplo, que te coloca em contato. Porque você não faz simplesmente a meta do dia para a noite, você faz o seu tempo no dia a dia. E aí a agenda ajuda muito. Tudo bem, espero que essas dicas de ano novo ajudem o seu ano a fluir melhor. Que você não faça simplesmente 2014, 2015, 2016 igual foram os últimos anos. Espero que você literalmente pare para pensar
naquilo que faz você evoluir, ao invés de simplesmente agir freneticamente. Porque a vida, ela às vezes não dá tempo da gente viver ela quando a gente faz dela um rascunho. Então tem que ser sempre o original. Até a próxima!